Já pensou no que poderia acontecer em um mundo pós-Terceira Guerra Mundial? Venha descobrir as consequências desse cenário apocalíptico comigo. Olá, galera do universo da ficção científica. Hoje vamos explorar um tema intrigante e aterrorizante: os resultados da Terceira Guerra Mundial. Vamos imaginar juntos as possíveis reorganizações geopolíticas, as novas potências mundiais que poderiam surgir e quais seriam as principais consequências. Após a Terceira Guerra Mundial, o mundo se viu diante de uma devastação sem precedentes. Grandes potências mundiais haviam lançado seus arsenais nucleares uns contra os outros, resultando em cidades reduzidas a cinzas, milhões de vidas perdidas e um futuro incerto para a humanidade. O cenário pós-guerra era desolador, com ruínas fumegantes substituindo o que um dia foram centros urbanos movimentados. A infraestrutura crucial para a sociedade moderna, como redes de energia e comunicação, estava severamente danificada ou inoperante. A escassez de alimentos e água potável tornou-se uma realidade corrente em muitas regiões do planeta, enquanto a contaminação radioativa ameaçava a saúde daqueles que sobreviveram aos bombardeios. As consequências imediatas da Terceira Guerra Mundial lançaram o mundo em um período de caos e desespero, deixando marcas indeléveis no tecido da civilização. Com a queda das potências dominantes, novas alianças políticas surgiram, redesenhando o mapa geopolítico mundial. Antigas nações que outrora estavam na periferia do poder global viram uma oportunidade de ascensão e influência. Novos blocos políticos se formaram, cada qual buscando ocupar o vácuo de poder deixado pelas potências. Em declínio, surgiram embates diplomáticos intensos à medida que os países tentavam consolidar suas novas posições no cenário internacional. As antigas fronteiras perderam sua relevância diante das novas alianças estratégicas e políticas que se estabeleceram, levando a um xadrez geopolítico complexo e instável. As guerras não se limitaram apenas ao campo de batalha físico, mas também foram travadas nos bastidores das negociações e acordos entre as novas potências emergentes. Um novo equilíbrio de forças começou a ser delineado, traçando o rumo incerto de um mundo pós-Terceira Guerra Mundial. Com o enfraquecimento das potências tradicionais, como Estados Unidos, China e Rússia, novos atores regionais ganharam destaque e influência no cenário internacional. Países que antes ocupavam posições secundárias se destacaram como novas potências emergentes. Essas nações, outrora consideradas em desenvolvimento, viram a oportunidade de preencher o vácuo deixado pelas superpotências em declínio e expandir sua influência global. Com suas economias em crescimento e diplomacias assertivas, esses novos atores passaram a desempenhar um papel fundamental na reorganização geopolítica do mundo pós-Terceira Guerra Mundial. Alianças inéditas foram formadas, redefinindo as relações de poder e estabelecendo uma nova ordem mundial marcada pela diversidade de atores geopolíticos. Com a Terceira Guerra Mundial, as potências tradicionais enfrentaram um colapso, sem precedentes em suas estruturas políticas e econômicas. Antigos impérios democráticos sucumbiram diante do caos e da destruição generalizada, resultando em governos de transição instáveis e fragmentação territorial. O cenário pós-guerra testemunhou o renascimento de movimentos nacionalistas extremistas, que exploraram a vulnerabilidade das nações fragilizadas para promover suas agendas autoritárias. Regiões outrora prósperas foram reduzidas a zonas de guerra interna, com facções rivais disputando o controle dos recursos remanescentes e impondo seu domínio sobre as populações locais exauridas pela violência. A queda das potências tradicionais provocou um vácuo de poder que foi rapidamente preenchido por grupos militantes e ditadores oportunistas, estabelecendo novas hierarquias de influência baseadas na força bruta e na repressão indiscriminada. O mundo assistiu atônito, enquanto o legado da Terceira Guerra Mundial dava origem a uma era de tirania e brutalidade inimagináveis. Após a Terceira Guerra Mundial, a população civil enfrentou um cenário de desolação e caos jamais visto. Milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas destruídas pelos conflitos, tornando-se refugiados em seu próprio país ou buscando abrigo em nações vizinhas que ainda não haviam sido diretamente afetadas. Campos de refugiados improvisados surgiram em áreas anteriormente urbanizadas, onde as condições precárias de higiene e saúde propiciaram o rápido surgimento de epidemias mortais. A falta de alimentos e água potável levou à desnutrição generalizada entre os deslocados, exacerbando ainda mais a situação humanitária crítica.
Crianças órfãs vagavam pelas ruínas em busca de alguma forma de sobrevivência, enquanto as famílias lutavam para se manter unidas diante da incerteza do amanhã. O impacto psicológico do trauma coletivo causado pela guerra deixou marcas profundas nas comunidades sobreviventes, gerando um sentimento generalizado de medo e desamparo perante um futuro repleto de incertezas. Após a Terceira Guerra Mundial, as fronteiras entre as facções rivais se tornaram linhas de demarcação sangrentas, onde conflitos regionais surgiram, como chamas de um incêndio incontrolável. Na Eurásia, antigas alianças políticas desmoronaram, dando lugar a disputas territoriais e étnicas ancestrais que ressurgiram com uma violência renovada. Grupos étnicos minoritários, outrora oprimidos sob regimes totalitários, aproveitaram o caos pós-guerra para reivindicar sua autonomia e independência, desencadeando conflitos armados que rapidamente se alastraram por toda a região. Cidades inteiras se tornaram campos de batalha urbanos, onde milícias locais e exércitos rebeldes lutavam pelo controle do território e dos recursos escassos que restavam. O colapso dos Estados nacionais enfraqueceu as estruturas de proteção civil e ampliou os horrores da guerra para além das fronteiras nacionais, mergulhando a população civil em um pesadelo interminável de violência e sofrimento. Organizações humanitárias em todo o mundo mobilizaram esforços sem precedentes para prestar assistência às vítimas da Terceira Guerra Mundial. Equipes de resgate arriscaram suas vidas em zonas de perigo para resgatar sobreviventes presos nos escombros, muitas vezes sem acesso a equipamentos adequados. Postos médicos improvisados foram montados nas áreas mais afetadas, onde profissionais de saúde trabalharam incansavelmente para atender os feridos e doentes com recursos limitados. Caravanas de ajuda humanitária enfrentaram obstáculos logísticos e ameaças constantes de grupos armados hostis para levar alimentos, remédios e abrigo a comunidades isoladas que haviam perdido tudo na guerra. Mesmo diante das adversidades, o espírito de solidariedade e compaixão prevaleceu, unindo pessoas de diferentes nacionalidades e crenças em torno do objetivo comum de aliviar o sofrimento causado pela tragédia global. Após a Terceira Guerra Mundial, a tecnologia emergiu como uma aliada crucial na reconstrução de um mundo dilacerado pela violência e destruição. Novos avanços tecnológicos foram direcionados para a rápida restauração da infraestrutura devastada, com projetos inovadores de engenharia buscando revitalizar cidades reduzidas a escombros. Desde drones de construção capazes de erguer edifícios em tempo recorde, até materiais resistentes capazes de suportar os impactos. De armas de destruição em massa, a engenharia pós-guerra testemunhou uma revolução sem precedentes impulsionada pela necessidade urgente de reconstruir o que foi perdido. Além disso, avanços na medicina de emergência permitiram o desenvolvimento de técnicas inovadoras para tratar vítimas gravemente feridas nos campos de batalha, salvando inúmeras vidas que anteriormente seriam consideradas perdidas. Por fim, as tecnologias de comunicação desempenharam um papel crucial na coordenação das operações humanitárias globais, facilitando o envio rápido de equipes médicas e suprimentos essenciais para áreas isoladas e devastadas pelo conflito. Após a Terceira Guerra Mundial, a Terra enfrentou um colapso ambiental sem precedentes. A poluição resultante dos conflitos armados, como a queima de combustíveis fósseis e o uso indiscriminado de armas químicas e biológicas, contaminou solos, rios e oceanos de forma massiva. Ecossistemas inteiros foram dizimados, levando à extinção de inúmeras espécies vegetais e animais que não resistiram às condições tóxicas do novo mundo pós-guerra. As consequências da degradação ambiental se fizeram sentir em escala global, com mudanças climáticas extremas causando eventos climáticos cada vez mais frequentes e severos. O derretimento acelerado das calotas polares elevou o nível dos oceanos, submergindo cidades costeiras inteiras sob as águas crescentes. A escassez de recursos naturais essenciais, como água potável e alimentos cultiváveis, exacerbou as tensões entre as comunidades sobreviventes, desencadeando confrontos cada vez mais violentos pela posse dos últimos resquícios de um planeta agonizante. Após a Terceira Guerra Mundial, os sobreviventes se viram diante de um mundo irreconhecível e hostil. As cidades, uma vez vibrantes, haviam sido reduzidas a escombros e cinzas, restando apenas ruínas desoladas como testemunhas mudas do conflito catastrófico que abalou a humanidade. As populações remanescentes se organizaram em comunidades isoladas,
lutando para sobreviver em um ambiente marcado pela escassez de recursos e pelo medo constante da violência que ainda assolava as terras devastadas. O contato com qualquer forma de autoridade central havia desaparecido, deixando os sobreviventes entregues à própria sorte, e a lei do mais forte em um cenário pós-apocalíptico. A busca por alimentos, água potável e abrigo tornou-se uma luta diária pela sobrevivência. Enquanto o futuro incerto lançava uma sombra sombria sobre aqueles que ousavam vislumbrar um recomeço para a humanidade destroçada. Se você gostou de refletir sobre esse cenário distópico conosco, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos futuristas como esse. Obrigado por explorar conosco os terríveis resultados da Terceira Guerra Mundial. Ficção ou prenúncio do futuro? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.